Oi, 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 rainhas, boa noite. Sejam bem-vindas a mais uma live. Deixa eu colocar um filtro aqui, né? Esse tá bom? Boa noite, sejam bem-vindas. Dei uma atrasadinha aqui, sempre acontece algo de última hora. A bebezinha acabou acordando aqui com o espirro do irmão. Então fui acalmar ela e agora estou aqui. E agora estou aqui para vocês. Boa noite. Tudo bem com você? Estava com a saudade, fiquei uma semana aí sem aparecer aqui para fazer live, né? Tirei umas fériasinhas, mas estou aqui de volta para vocês. Que bom ter vocês aqui comigo, fico muito feliz. E hoje veio esse tema, né, na minha mente, no meu coração, de falar sobre o que é que tem um casamento de sucesso, segundo a Bíblia. O que é que a palavra fala sobre um casamento de sucesso? O que é que ele precisa ter? Então eu quero convidar vocês para fechar os olhos e fazermos uma oração juntas para pedirmos a presença do Senhor nessa live, para que Ele direcione as minhas palavras, para que não eu que fale, mas Ele por mim. Saudades também. Senhor Deus, pedimos a Tua presença na noite de hoje para que possamos falar sobre o que o Senhor quer que tenhamos no nosso casamento para que o agrade. O que é que diz na Tua palavra que um casamento deve ter para que ele tenha sucesso, para que seja duradouro, para que dure a vida toda, que seja eterno, conforme o Senhor quer. Agradecemos por todas as provisões, todos os livramentos, agradecemos pela força e pela sabedoria de cada dia. E nos conduza, fala aos nossos corações, nos enche com o Teu Santo Espírito. Em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Então agora estamos munidas, cheias do Espírito Santo para falarmos do que a palavra fala sobre um casamento de sucesso. O que é que um casamento de sucesso precisa ter, segundo a Bíblia, né? Então eu quero começar com uma palavra aqui em Efésios 5, 31. Diz assim: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Este é um grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Existem outras traduções que fala a esposa respeite o seu marido, mas enfim, o que é então que Deus nos fala nessa passagem, né? O que é que está acontecendo no mundo hoje que coloca, que bate, até bate de frente com essa palavra de Deus? Como é que o mundo nos incita a fazer num relacionamento, né? O mundo nos diz o quê? Ah, você casa e se não der certo, você larga e arruma outro. Não é assim que o mundo fala, as pessoas pensam hoje, não é assim? Seu marido é o trabalho.
Seu marido é o trabalho. E então, com esse sistema de crenças que a gente vai sendo conduzida desde criança, muitas vezes ouvindo isso dia após dia, desde crianças, a gente cresce acreditando nisso. Então chega um momento em nossa vida, a gente casa, né? A gente constitui uma família ali e a gente com esse sistema de crenças invertido que vai de encontro ao que Deus pede de nós mulheres e homens também, né? A gente começa a fazer tudo errado. A gente começa a querer bater de frente com o marido, a querer competir com ele. E eu não acredito que Deus fale aqui que a mulher deve suportar maus tratos, humilhações, xingamentos, desrespeito. Não acredito que Deus queira isso de nós mulheres. Mas à medida que o homem ame essa mulher, ele pede que essa mulher reverencie e respeite esse marido. E mais, muitas mulheres conduzidas pelo Espírito, até mesmo quando o marido comete algum ato ali em que queira, né, diminuir ela, denegrir, ela, pela força do amor do Espírito Santo, ela ainda trata bem esse marido. E muitas delas ganham o marido para Jesus dessa forma. Eu ouvi falar de uma mulher que ela se converteu e o marido, ele não aceitava. E dia após dia ele queria impedir ela de ir para a igreja, maltratar ela, tal. E mesmo assim ela continuava indo. E uma vez, ele movido pela ira, ela saiu para ir para a igreja e ele trancou ela do lado de fora. E aí ela foi, dormiu do lado de fora. E quando foi de manhã, ele acordou e ele foi assustado, né? Abrir a porta. Assustado não, né? Na verdade eu acho que um remorso ou algo assim. E quando ele abriu a porta, ela levantou com calma e entrou e disse: vou fazer seu café. Eu chego a me arrepiar com a temperança dessa mulher. A temperança dessa mulher de passar por uma situação dessa e ela ainda ser boa com o marido. E o que é que você acredita? Ela agradou a Deus fazendo isso? O que você acredita? O que você acha disso? Você acha que ela agradou a Deus tendo essa atitude? Eu acredito que ela agradou muito a Deus. Porque aquele ato não foi egocêntrico. Ela não pensou nela. E também eu acredito que ela não fez por ele. Eu acredito que ela fez por Jesus. E isso me lembra também a questão de Jesus quando foi traído por Judas. Ele beijou o rosto de Judas, né? Judas beijou o rosto dele, traindo ele. E Jesus apenas diz: amigo, você me trai com um beijo. E eu tenho certeza que Deus não condenou Judas ali. Eu tenho certeza que Deus, Jesus, né? Ele perdoou Judas naquele momento. Mas Judas, ele não se perdoou. Tanto que ele foi e se matou. Então,
a questão do casamento, né? É renúncia, é questão de olhar o nosso marido como um filho de Deus, assim como nós, porque muitas vezes, e eu tiro por mim, quando eu não tinha muita sabedoria, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre relacionamento, ou até tinha, mas o meu ego não deixava eu aplicar, o meu ego não deixava eu praticar. E eu lembro que eu tomava para mim as coisas e eu ficava relutando e orando a Deus, pedindo para Deus mudar ele, para Deus consertar ele, que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais viver daquela forma. Então, que Deus, né? Ele era... Este ainda tá chorando. E eu orava errado, porque eu orava pedindo a Deus para mudar ele. Mas eu me achava boa demais. Eu me achava certa. Eu achava que eu não precisava mudar nada. Eu achava assim. E uma vez Deus moveu tanto meu coração e Ele quebrantou, sabe, de uma forma o meu coração que eu vi que eu estava errada. E aí quando ele chegou, né, Zaqueu, ele chegou e eu não me aguentava em lágrimas, eu chorava. E eu abracei ele bem forte e pedi perdão, porque ele havia errado, sabe? Ele havia errado. Mas eu errei também, porque eu revidei. Eu errei porque eu revidei. E muitas vezes a gente acha, nós mulheres, que não estamos erradas porque revidamos, que a gente só está se defendendo. Mas quando a gente revida, a gente não está se posicionando. Quando a gente revida, a gente não está sendo sábia. E um casamento de sucesso, segundo a Bíblia, exige a sabedoria da mulher. Na palavra diz, a mulher sábia edifica a sua casa. O homem, ele é capaz de construir uma casa. Construir. Mas apenas a mulher é capaz de edificar o seu lar. Eu ouvi essa frase hoje de uma pessoa e isso tocou demais o meu coração, porque é verdade. Apenas nós mulheres temos o dom de influenciar, de movimentar o nosso lar de forma que ele fique harmônico, de forma que ele tenha paz, alegria. Nós mulheres temos esse dom. Preste atenção quando você está de mau humor, quando você não está lá, essas coisas, como é que fica o seu lar? Como é que fica as pessoas, a energia ali? Não fica da mesma forma? E da mesma forma, quando você está alegre, você não consegue ver que as pessoas também ficam na mesma vibe? Nós mulheres temos esse dom. E quando Deus, ele colocou, ele fez o homem, né? E ele deu as ordenanças ao homem. Ele disse a Adão que não comesse da fruta. Ele não disse a Eva. Ele disse a Adão. Por quê? Porque Adão era o líder. E Adão que devia conduzir a família dele, que era a Eva. E quando Deus foi cobrar, de quem foi que ele cobrou? Ele chegou para perguntar a Eva? Não, ele perguntou a Adão. E aí, o que é que acontece hoje, né? A síndrome de Adão ainda ataca as pessoas. Porque
o casamento está dando errado, por exemplo, o marido culpa a mulher. E a mulher tende a culpar quem? O marido, as outras pessoas, a sogra, a cunhada. Só que todas essas outras pessoas não tem nada a ver com o casal. É entre os dois que tem que ser resolvido. Tem influência? Tem. Se a gente deixar, tem influência sim. Mas o casal tem que ter sabedoria, principalmente a mulher, que ela tem esse dom, ela tem que ter a sabedoria de blindar o casamento contra as influências externas, para que sogra, cunhada, ninguém tenha esse poder de fechar o tempo ali no casamento. A mulher tem esse poder. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente começa a atacar essas pessoas. Ah, porque a sua mãe, falando da sogra, né? A sua mãe isso e aquilo. E aí o que é que acontece? Esse marido, ele vai defender a mãe, que a mãe está sendo atacada. Então, exige-se uma sabedoria no lidar com o casamento. Em Provérbios, diz assim, Provérbios 31:10. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará o bem e não mal todos os dias da sua vida. Então, quando a mulher é virtuosa, quando ela é sábia, quando ela sabe conduzir o casamento com sabedoria, quando ela sabe se posicionar, quando ela tem postura de rainha realmente, o marido confia nela. Ela não fica atacando um e outro, não. Ela cuida do casamento. Ela sabe onde agir, como agir. Ela sabe. E Deus diz uma coisa muito interessante sobre a sabedoria, que é só pedir que Ele dá livremente. Mas muitas vezes a gente perde tempo orando mal, porque Deus diz que a gente não recebe porque a gente ora mal, pede mal. Por quê? Porque a gente pede pra gente, a gente quer o que a gente quer. Muitas vezes é uma oração egoísta, como eu orava lá atrás. Muda ele, Senhor, toca o coração dele, converte. Mas destaca que eu estava orando mal, eu não estava olhando os meus erros. Eu não estava ali pedindo, Senhor, transforma o meu coração. Vê se há algum caminho mal em meu coração e transforma. Eu não estava pedindo isso, porque eu me achava certa. Eu me achava certa. Então, um casamento de sucesso, segundo a Bíblia, precisa ter uma mulher virtuosa conduzindo as situações, conduzindo os problemas de forma a resolver. Não que o homem também não possa fazer isso, mas a mulher, ela tem as habilidades maiores para isso. Por que vocês acham que Eva conduziu Adão a comer o fruto? É o poder da influência da mulher. Mesmo ele sabendo que era errado, ele comeu. A mulher, ela tem poder tanto para destruir como para abençoar a vida do marido. E você que está aqui, eu tenho certeza que você quer abençoar. Que você está aqui para abençoar através das palavras, fazendo bem para o seu marido, conduzindo ele, movimentando a relação de vocês de uma forma
para edificar o lar de vocês verdadeiramente. Porque é isso que Deus espera de nós mulheres. Nós temos esse poder. Então, quem conhece minimamente a Bíblia sabe que o mundo está indo contra tudo que Deus ordena para nós mulheres. O feminismo diz o quê? Para colocar, para a gente ser igual ao homem. O feminismo diz que o trabalho da mulher em casa que é inútil, que não tem serventia nenhuma. Isso tudo contra a Bíblia. Porque Deus se agrada da mulher que cuida do seu lar com amor, que transforma a atmosfera do lar com paz, com domínio próprio, com harmonia. Deus pede isso. E quando Deus fez Adão e Eva, Ele não fez para eles serem iguais, como o feminismo prega hoje, que as mulheres têm que ser igual ao homem. Isso não existe. A mulher, ela tem a sua forma de ser e o homem também tem a sua forma de ser. Cada um dotado de suas habilidades próprias, de sua forma de pensar próprios. Mas qual foi o intuito de Deus? Foi para eles se completarem e na junção serem um aperfeiçoado em Deus. Mas aí o que é que o mundo prega? Que a mulher tem que ser igual ao homem. E aí, no ser igual ao homem, começam as brigas e está aí o caos instalado como está hoje. Em cada 3 casamentos ocorre um divórcio. E por que será isso? Isso se não já aumentou. Então a gente tem que acordar. E aí chega algumas pessoas e diz: ah, Dai, mas isso aí que você está falando, isso é de antigamente. Você está com os pensamentos muito arcaicos aí. Antigo isso. Não é antigo não. Deus não muda. A palavra dele não passa. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. E os que obedecem até o fim receberão a coroa da vitória. A gente não deve ir pelo que o mundo fala pra gente ir. A gente deve ir pelo que Deus nos orienta. Porque Ele é o único que foi, é e há de vir. Ele não existe só no hoje. Ele sempre existiu e sempre existirá. E quem somos nós para dizer que passou? Quem somos nós? Então, quando Deus criou Adão e Eva, foi para eles se completarem e serem uma só carne, homem e mulher, para serem uma só carne. Não foi para viverem disputando. Não foi. E aí muitas vezes Deus manda ajudas para a nossa vida, né? Ele manda uma pessoa para trazer uma palavra, a gente tá com dificuldade no casamento, e aí aparece um post te trazendo alguma mensagem ali que você precisa, aparece uma pessoa que edifica a sua vida com uma palavra, aparece uma pregação na televisão, ou você tá lendo e a Bíblia fala com você, e aí muitas vezes a gente vai. Tem uma história que fala, né, sobre um homem que estava na beira de um penhasco apenas segurando pelos dedos.
E aí ele diz, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. E aí o que é que acontece? Deus manda um helicóptero. E aí ele recusa, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. E aí aparece alguém que coloca uma corda para ele segurar. Ele, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. E aí Deus manda um barco. E esse homem recusa de novo, dizendo que Deus vai ajudar. E aí, quando ele cai, ele fala, Deus, por que o Senhor me abandonou? E aí ele ouve uma voz soar no ouvido dele dizendo, eu mandei um helicóptero, uma corda e um barco. Você que não aceitou. E quantas vezes a gente não recebe esses tipos de ajuda, né? A gente tá ali passando por dificuldades no casamento e vem uma palavra, Deus fala ao coração, vem um post, mas a gente não. Tá difícil demais, Senhor, por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não me ajuda? Mas Deus está ali falando o tempo todo, mandando mensageiros, mandando palavras, mandando, talvez eu aqui falando para você, e você talvez não esteja enxergando. Rejeita, não, é besteira, isso aí não vai me ajudar em nada não, meu marido não tem jeito não, meu casamento não tem jeito não. Quantas vezes? Quantas vezes a gente faz isso? Rejeita a ajuda que Deus está mandando. Então, o casamento de sucesso na Bíblia, ele é eterno. Não existe a hipótese de divórcio, não existe. E esse é um dos erros mais comuns hoje em dia. Se não der certo, eu separo. Sempre tem o plano B. Sempre tem o plano B ali. Tá muito difícil. Vou separar. Tá muito difícil. E aí, muitas vezes a gente deixa uma muleta da mãe ali no cantinho, meu quarto, pronto lá na casa da minha mãe. Se não der certo aqui, eu tenho para onde ir. E isso é um grande erro nos relacionamentos hoje em dia. Continuar a dependência com pai e mãe. O casamento de sucesso precisa ter independência. É o casal. Não tem que ter dependência de pai e mãe. É o casal que tem que resolver as coisas. É o casal. Não tem, mãe, tá acontecendo isso e isso, e não sei o quê. Se for para um conselho, tudo bem. Mas não para estar falando mal de marido, para estar se queixando do marido para a mãe. Deus abençoou o casamento de vocês. E quando a gente vira as costas para falar mal do nosso marido, a gente está falando mal da nossa própria carne. E um dos grandes erros hoje em dia é a gente tratar o nosso marido como um inimigo muitas vezes. Acontece alguma coisa e a gente não sabe ir de coração aberto para entender o que está acontecendo. A gente vai para atacar, para mostrar o erro, para acusar.
Mas se somos uma só carne, para que esse comportamento? A gente deve ir para resolver, para buscar ajudar. Muitas vezes o marido chega estressado em casa e a gente já tá ali meio doída. E aí a gente com qualquer coisa se dói, com qualquer coisa já tá ali, aí já fecha a cara. Não procura resolver o que o marido... não procura saber o que é que o marido tá passando, talvez esteja atacada ali das ideias. Mas a mulher tá ali, já é tão doída, tão magoada, tão ressentida, que qualquer coisinha ela já tá ali se inflamando. E fecha a cara, fica uma semana sem falar. Quando ela podia ter um ato de amor ali e chegar para o marido e perguntar o que aconteceu. Meu amor, o que aconteceu? Posso ajudar? É nas finanças, segredo um do outro, divisão do dinheiro. Se é uma só carne, como é que divide o dinheiro? Não, o dinheiro é meu e o seu é o seu. Se não tem divisão na cama, se não tem divisão do corpo, se não tem divisão de nada, tem divisão de dinheiro. Prejudica demais o casamento. Prejudica demais. Então a gente precisa ter sabedoria, precisa buscar sabedoria a cada dia. E uma história muito interessante é a de Abigail. O marido dela se chamava Nabal e era um homem tolo, arrogante, bruto. E uma vez Davi estava prestes a ser rei, e ele com fome, ele manda pedir comida na casa de Nabal. E Nabal, tolo, bruto, ele nega e ainda ofende os valentes de Davi, né? E aí Davi, indignado, já estava com fome, que a pessoa com fome fica irado, e ainda acontece uma coisa dessa, e ele estava determinado a ir e matar a família toda de Nabal. E Abigail era a esposa de Nabal. E Abigail, como uma mulher sábia, o que é que ela faz? Ela ouve o servo falando do que havia ocorrido. E o que é que ela faz? Ela vai ao encontro de Davi, manda comida primeiro para acalmar, né? É uma estratégia quando você quer ganhar a atenção de alguém, você quer agradar, você manda os presentes primeiro. E aí ela mandou a comida na frente e ela veio logo atrás. E ela foi ao encontro de Davi e ela já foi se ajoelhando e ela tomou a responsabilidade para ela. Meu Deus, tem um Nabal aqui em casa, não aguento mais. Você aguenta, Mirinha. Você aguenta. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Deus enviou você na minha vida, tenho certeza. Ah, minha rainha. Deus que me envia vocês. É Deus que me possibilita entrar na casa de vocês e poder levar uma palavra que possa ajudar e poder trazer o conhecimento que eu tenho, que é Deus que me dá, é Deus que nos dá todas as coisas, e o que a gente tem que fazer é servir mesmo, servir umas às outras. E então Abigail vai, e ela já vai
né, se ajoelhando para Davi, e ela toma a responsabilidade para ela. A culpa é minha, Senhor, me perdoa. A culpa é minha. Eu devia ter percebido e impedido, né? Foi o que ela disse para ele. E com aquele gesto dela, com a atitude dela, Davi não vai e ela consegue salvar a família dela. Agora veja, Nabal era um homem tolo. Ele colocou em risco a família dele. Mas Abigail, como uma mulher sábia de Deus, ela salvou a família dela. E ainda, ao voltar para casa, ela encontra ele bêbado. E aí, se é uma mulher tola, o que é que faz? O que era que uma mulher tola faria numa situação dessa? Ia esculachar com esse homem. Seu desgraçado, você ia matar a nossa família, você isso, você aquilo. E aí podia correr o risco o quê? De apanhar, porque o homem bêbado, né? De ouvir umas bocas e boas e de nada adiantaria. Mas ela não fez nada. Ela não fez nada. Veja o grau de sabedoria dessa mulher. Veja o grau de sabedoria dessa mulher. Ela não fez nada. O homem bêbado lá e ela não fez nada. Ela vai para o quarto dela, com certeza orar e agradecer a Deus. E aí, eu pergunto a você, você tem apontado os erros do seu marido? Você tem revidado? Você tem revidado ofensas muitas vezes? Você tem pedido a Deus para mudar ele, ao invés de mudar você? De te dar temperança, sabedoria, discernimento? Como é que você tem orado a Deus? Você tem colocado o seu marido como prioridade acima de Deus? Tipo, meu marido não tem jeito e, sabe, e perde a fé em Deus e já não ora mais com fé porque acredita que não tem jeito e a sua atenção é toda para o seu marido. Como é que tem sido a sua vida? Como é que você tem se portado com Deus diante do seu casamento? Quanto mais você aponta os erros do seu marido, mais você erra com ele. Quanto mais você cobra do seu marido, mais você o afasta. Então é preciso sabedoria para lidar. É preciso saber se posicionar diante das situações. Se posicionar de forma assertiva, de forma estratégica. É preciso sabedoria. É preciso saber lidar com as diferenças com respeito. Não dizendo, porque você devia ser mais assim, você devia ser mais assado e tal. Não. Se posicione com sabedoria. Meu amor, isso que está acontecendo, se está me incomodando, eu estou me sentindo assim, assim, e eu gostaria que fosse assim, assim. Vê o momento certo, o humor que o seu marido está, e conversar nos momentos certos. Tem que saber o momento certo de dialogar. Até isso a gente tem que saber. Isso tudo é sabedoria.
Tenho somente pedido por mim, porque cansei de pedir por ele. Mas continue orando por ele, não desista. Não desista, continue orando por seu marido. Continue orando. Ore por você e ore por ele. Orar é um sinal de amor. E quanto mais a gente ora por uma pessoa, mais Deus trabalha o nosso coração. Mais Deus trabalha o nosso coração. E na verdade, um casamento, quando ele dá errado, sempre tem a responsabilidade dos dois. Sempre tem. Não tem como um casamento dar errado só por um. Sempre o outro está errando junto, mesmo que seja menos, mas está errando. Nem que seja na passividade, nem que seja na reação, nem que seja no apontar erros, na cobrança. Nunca dá para conversar com ele. Provavelmente, querida, seja porque ele está na defensiva. Veja a forma como você tem lidado com ele. Aprenda a olhar para ele com um olhar de amor. Olhe para ele. Geralmente, minha rainha, quero trazer algo importante aqui. Geralmente, quando uma pessoa é difícil, é porque a infância dela foi difícil. Então, quando o seu marido estiver agindo mal, tente olhar além do comportamento dele. Tente olhar pela ótica do que ele passou na vida para ser quem ele é hoje. Olhe ele além do comportamento. E não é que você vai deixar que ele continue se comportando mal, mas você vai olhar para ele com um olhar de amor, além do que ele está fazendo naquele momento, o olhar como Deus olharia. Como você acredita que Deus está olhando, por exemplo, para ele? E aí você vai ter o discernimento para conduzir, para influenciar ele a ser melhor. Entende? Porque quando a gente está com julgamentos, quando a gente está cheia, está cansada, a gente não consegue influenciar com amor o nosso marido. A gente não consegue. Porque a gente vai no intuito de querer mudá-lo. Mas não é nesse intuito que a gente tem que ir, porque a gente não consegue mudar ninguém. A gente só consegue mudar nós mesmas, e através da nossa mudança a gente consegue influenciar o nosso marido. Mas nem tente, porque você querendo mudar ele à força, você não vai conseguir. Eu passei por isso. E através da minha experiência e através dos estudos que eu já fiz, das formações que eu já fiz, eu lhe garanto, você não vai conseguir mudar o seu marido. Foque em você, foque nos acertos dele, no que ele tem de bom, vá validando o que ele tem de bom. E a partir disso você vai conseguir influenciar ele a ser uma pessoa melhor. Mas não cobrando, não apontando o erro, não a força, mas com amor. Olhando os seus erros, se desculpando quando você errar, mesmo que ele tenha errado mais. Se você errou também, se desculpe pelo mínimo erro seu. E ele vai percebendo a mudança em você e ele vai mudando. O meu hoje me pede conselhos, tá vendo? Minha rainha maravilhosa aqui. Minha mentorada, dando depoimento. O meu hoje me pede conselhos. E o marido dela era um Nabal. Era um Nabal. Entende? Então, a gente precisa buscar o conhecimento da forma certa para agir da forma certa. A gente precisa fazer isso, saber dialogar
Ele já falou que mudei muito, tá vendo? E a partir disso, ele também vai mudando. E não é de uma hora para outra, porque não existe mágica, existe processo. Existe processo. A gente vai mudando e pouco a pouco a gente vai vendo a mudança no outro. Não é mudar de aparência não, viu? Não é, tá vendo? Eu mudei uma semana e você não muda. Não é assim não. Você tem que mudar por você, não é por ele. Por você, para ser uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa melhor. E não pelo seu marido. Porque se você mudar por ele, você vai colocar nas costas dele, você vai cobrar ele. Tá vendo? Eu mudo por você e você não faz, você não agradece, você não reconhece. Então você não está mudando. Você está aparentando. Então, é isso, rainhas. É isso. Não existe mágica, existe processo. Meu marido até com o meu modo de... Não entendi. Meu marido age com o modo de agir. A visão muda depois da mentoria. Muda tudo, né, rainha? Muda tudo. Muda tudo. A mentoria, eu estou com inscrições abertas, tá? Ou fechadas, não tenho vagas no momento. Mas no final eu vou abrir a oportunidade para quem quiser trabalhar o relacionamento, tá? Mas não é a mentoria. É um outro serviço que também ajuda demais. Que foi o que me ajudou, inclusive, muito no meu processo de mudança em meu casamento. Eu fiz muitos cursos, eu fiz muitas formações, eu buscava conhecimento à torta e à direita, eu lia livros, eu fazia tudo, mas não conseguia aplicar. E por que eu não conseguia aplicar? Porque as minhas crenças estavam arraigadas. No fundo, eu acreditava que homem não prestava, que homem não merecia confiança. Eu não conseguia confiar no meu marido de forma nenhuma, não conseguia. Porque eu cresci em um meio onde houve traição. E eu passei... E eu passei por uma traição também. Então, quando eu casei com o meu atual marido, eu não conseguia confiar nele. Eu não conseguia. E eu tentava controlar a forma como ele agia, eu tentava mudar ele, eu dizia, meu Deus, eu não bati na minha mãe para merecer um marido desse, esse homem é muito difícil. Eu dizia bem assim. Só que o que é que acontece? A gente semelhante atrai semelhante. Se a gente atrai uma pessoa difícil, é porque a gente também não é tão fácil assim, não. Já diz o mestre Augusto Cury. Semelhante atrai semelhante. Quando uma pessoa é bem resolvida, ela vai atrair uma pessoa bem resolvida para ela. Mas quando a gente tem problemas internos, quando a gente tem problema de autoestima, quando a gente tem problema com feridas emocionais, a gente vai atrair alguém da mesma forma. Só que como é que foi comigo? Eu era insegura, eu era ciumenta, eu era possessiva nem tanto, mas com tudo eu brigava, com tudo eu queria picuinha, com tudo eu via desconfiança, eu desconfiava de tudo, de tudo. Quando eu digo é de tudo, é de tudo. E aí, eu atraí o meu marido. Que o meu marido, ele também era muito desconfiado no início. Ele também era muito ciumento. E ele era
tipo, como é que eu digo? Ele era rude, né? Ele tinha um comportamento assim, forte. E aí, o que é que aconteceu? Meu Deus, como é que eu encontrei um homem tão difícil de lidar? Eu me via incapaz de lidar com ele. Eu me via incapaz, porque ele se explodia muito fácil. Com qualquer besteirinha ele estava se explodindo. E eu sempre ali quietinha e tentando agradar e tal, insegura demais. E o que é que acontecia? Só fazia reforçar o mau comportamento dele. Eu achava que estava melhorando, que estava, né, contribuindo para as coisas não desandarem, mas na verdade eu estava contribuindo era para desandar. E aí foi quando eu passei por um processo de coaching. E aí eu fui entendendo as minhas mazelas, eu fui me conhecendo mais, eu fui, trazendo à tona essas incongruências mesmo que estava dentro de mim. E aí eu comecei a entender que eu não podia controlar a forma dele ser, eu não podia controlar a forma dele pensar, eu só podia mudar em mim para que a partir disso ele visse a mudança e ele mudasse. E foi aí, depois do processo de coaching, que eu me conheci, que eu fui vendo, né, os meus padrões de comportamento, eu fui vendo os meus pontos fortes e os meus pontos a melhorar, eu fui vendo o meu potencial, fui acreditando mais em mim, fui vendo os meus padrões de querer controlar ele, os meus padrões de querer me esquivar das conversas difíceis, por exemplo, que eu precisava ter e eu me esquivava, os problemas acontecendo e eu jogando para debaixo do tapete. Aí eu fui entendendo onde era que estava o erro e eu comecei a mudar o meu posicionamento e foi aí que as coisas começaram a mudar. Apenas a partir do momento que eu me conheci e que eu comecei a mudar os meus padrões de comportamento. E aí cada sessão tinha um plano de ação, que era coisas que eu precisava aplicar na semana para eu ter o resultado que eu queria no final. E aí as coisas começaram a acontecer. Mas por que eu não conseguia antes? Porque eu tinha o conhecimento, mas eu me sabotava. A minha mente ficava com aquelas conversinhas, as historinhas, dizendo que não tem jeito não, esse homem é muito difícil, você não merece isso, deixa essa conversa pra lá, senão vai piorar a situação. Deixa esse probleminha pra lá, coloque aí, deixe acumulando, não faça não, senão vai dar briga. E aí, ia se acumulando. Mas somente quando eu trabalhei os meus padrões internos, comecei a entender o que estava acontecendo dentro de mim, e eu comecei a trabalhar isso, foi que eu comecei a me posicionar, e aí o relacionamento começou a melhorar. E foi um processo. E hoje eu olho lá para trás, eu nem reconheço mais o meu casamento. E eu louvo e agradeço a Deus, porque Ele me colocou diante daquela oportunidade de trabalhar em mim, de trabalhar o meu posicionamento, o meu comportamento, de me conhecer como pessoa. E a partir daí, construir um casamento conforme eu sonhava. Porque muitas vezes a gente tem uma programação de casamento errada na nossa mente. Eu tinha uma programação na minha mente de casamento que era o quê? Era brigas, era traição, desentendimentos, que era o padrão que eu vi na minha infância.
mas eu não aceitava aquilo para mim. E eu dizia, não, não é isso que eu quero para mim. Eu quero paz, eu quero ter harmonia no meu lar, eu quero ser respeitada, eu quero ser uma mulher que se posiciona, uma mulher determinada, uma mulher que tem postura. Eu não quero ser essa mulher que fica se esquivando, que fica, ai meu Deus, o que é que eu faço? Não sei o que. Não, eu quero saber agir. E foi a partir daí que eu comecei a buscar a mudança. E eu comecei a mudar. Eu não aceitei a minha realidade. Eu tomei a atitude de mudar a minha realidade. Eu aceitei, na verdade, o que estava acontecendo, mas eu não aceitei para mim. Eu quis mudar. E foi a partir dessa decisão que eu comecei a mudar o meu casamento. Então, quando eu comecei, de fato, a mudança em mim, é que as coisas mudaram. Não foi eu mudando ele. Não foi eu querendo mudar ele. Foi eu olhando para mim. E sabendo a forma de me posicionar, sabendo como a mente do homem funciona, sabendo como a mente dele funciona, como ele funciona. E como eu funciono para eu dizer para ele, olha amor, eu sou assim e é assim que eu gosto que você me trate. Olhe, o meu jeito é mais quieto mesmo, porque ele é daqueles determinados objetivos, sabe, que vai fazer acontece. E eu não, eu sou mais de pensar, de planejar, tal. E foi a partir do momento que eu me conheci que eu comecei a dizer para ele, olha, esse é o meu jeito, não tente forçar que eu seja igual a você, porque eu não vou ser. Então é melhor você me aceitar do jeito que eu sou, eu vou aceitar você do jeito que você é, mas a gente vai somando nossas forças. Eu vou colocando um pouquinho de freio em você e você vai me impulsionando um pouco mais, mas com respeito. E foi aí que as coisas engrenaram e começaram a funcionar. Tá? Então, não basta só conhecimento. Muitas vezes não basta uma diquinha aqui, uma diquinha ali. Muitas vezes não basta, porque a nossa mente, ela trava os nossos resultados. A gente tende a se comportar da forma que a gente acredita que as coisas são. Mesmo que a gente tenha o conhecimento certo, se a gente tem uma crença de que homem não presta, de que homem não vale nada, de que nenhum relacionamento realmente tende a dar certo, não vai dar. Porque a nossa crença é o que move as nossas atitudes. A forma como a gente pensa é a forma como a gente se comporta. Então a gente tem que mudar essas crenças dentro da gente. A forma da gente pensar. A gente tem que mudar. E reconhecer as oportunidades que Deus coloca na nossa frente de fazer a mudança acontecer. De fazer a mudança acontecer. E não deixar a gente se sabotar, porque a nossa mente está o tempo todo tentando sabotar a gente. E se não der certo? E se isso aí não der certo para você? Ah, não dá certo não. A culpa é do seu marido. É ele que não muda. É ele que não faz dar certo. Você tá certa. Ah, não, deixa isso para depois. Depois você faz isso. E nisso você vai sofrendo. Nisso você vai perdendo tempo de vida, seus filhos vão crescendo, tendo um exemplo ruim de relacionamento e mais tarde eles vão buscar o mesmo padrão de relacionamento. E coloque uma coisa na sua cabeça. Deus nos deu a nossa família e Ele se agrada de quem se empenha para fazer dar certo. É em obediência a Ele que a gente deve se empenhar em fazer a nossa família dar certo. A família é projeto de Deus.
A gente escolhe o nosso marido e ele abençoa. Mas depende de nós também fazer dar certo. A gente dá um passo e ele dá o dele. Mas Deus não vai fazer tudo por você. Ele coloca as oportunidades na sua frente de melhorar aquilo. Se você pede paciência a Deus, Ele vai te dar uma oportunidade de você ser paciente. Se você pede sabedoria, Ele vai te dar a oportunidade de você ser sábia. Então, Deus não dá nada de mão beijada para ninguém, não. Ele dá as oportunidades. E cabe a nós reconhecer e fazer dar certo. Buscar, se empenhar, se determinar e tomar a ação necessária. Tomar a ação necessária. E como eu falei, eu estou, há algum tempo eu não abro, né, turma de coaching em grupo para relacionamentos. Se você quer a oportunidade de trabalhar o seu relacionamento, de saber o que fazer para o seu relacionamento dar certo, trabalhar essas questões internas dentro de você, ter mais autoconhecimento, saber como você se comporta e poder agir de uma maneira assertiva no seu casamento, eu estou abrindo turma para coaching em grupo. Eu tenho apenas 5 vagas, tenho mais de 1.000 seguidoras, então pode acabar rapidinho as vagas. Então 5 vagas eu tenho, não posso fazer além disso em grupo, porque o meu tempo está bem escasso, eu estou com mentoria, eu tenho curso, tenho tudo isso para dar conta. Então, tenho minha família, que é minha prioridade, né? E a prioridade deve ser a nossa família, sempre deve ser a nossa família. Trabalho vem depois. Então, eu estou com essa turma aberta. Se você quer essa oportunidade de trabalhar em seu casamento, fale comigo no direct, que eu mando o link para você, te explico como funciona direitinho, tá? Se você quer realmente essa oportunidade de trabalhar em seu relacionamento, chegou o seu momento, não se sabote. Inclusive, tem uma sessão de autossabotagem, porque a autossabotagem impede demais, atrapalha demais a gente de se relacionar bem. Então, tem essa sessão de autossabotagem, que é para você aprender a lidar com os sabotadores, para você conseguir colocar o plano em ação, porque cada sessão que a gente termina tem um plano de ação, que são tarefas para você fazer ao longo da semana. Os encontros são semanais e em grupo. Então, se você quer essa oportunidade, chegou a sua hora, tá? O valor é R$ 697, 5 encontros. Então, tome essa decisão por sua família. Tome essa decisão por sua família. Chegou a sua hora, tá? E eu gostaria de deixar um exercício para você fazer. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que é a roda da vida matrimonial. O que é que você vai fazer? Se tiver com um caderninho aí, já anote, tá? Roda da vida matrimonial, para você refletir o quão satisfeita você está hoje em cada área do seu relacionamento, em uma escala de 0 a 10. É bom anotar, tá? Ou então você depois volta, eu vou deixar gravada a live e você volta e assiste. E compartilhe com as amigas, tá? Compartilhe, que é para todo mundo fazer e poder trabalhar no relacionamento. O quão satisfeita você está hoje em cada área do seu relacionamento em uma escala de 0 a 10. Número 1, respeito mútuo. Respeito mútuo. Você respeita o outro e você se respeita? 2,
Elogio e admiração. De 0 a 10, o quanto você está satisfeita com o elogio e a admiração no seu relacionamento? 3. Sexo. De 0 a 10, o quanto você está satisfeita nesse quesito no seu relacionamento? 4. Tempo junto com o cônjuge. É preciso se empenhar para ter tempo junto com o seu cônjuge. É preciso. De 0 a 10, quanto você está satisfeita com isso? 5. Atividades feitas juntos. É preciso fazer atividades juntos para aumentar a intimidade, a cumplicidade. De 0 a 10. 6. Diálogo. De 0 a 10. Qual o nível de diálogo que vocês estão tendo no seu casamento? 7. Vida financeira do casal. A vida financeira é essencial, porque a maioria dos divórcios que acontecem hoje, tirando traição, é a vida financeira que está destruindo. Então, quanto você está satisfeita com a vida financeira do casal hoje? 8. Relacionamento com os filhos. De 0 a 10, como é que está o relacionamento com os filhos? Esse foi o último. Espero que você tenha feito. Qual sua média? Qual a média que deu aí? Me conte aí. Qual a média? Tem que rodar, viu? É uma roda da vida que tem que rodar. Se tiver 1, 2, outro 8, outro 5, outro 3, essa roda não anda. Tem que estar, ó, 1 por 1. De 8 a 10 é o ideal em todos os quesitos. 10, na verdade, é o ideal, né, gente? 10 é o ideal. Mas de 8 a 10 já é uma base boa aí para você trabalhar no seu relacionamento. Qual deu sua média? Me conte. Me colocaram aqui 20. 20 o quê? Não entendi. 10. E aí, gente, vocês gostaram da live? Me conte. Me conte se vocês gostaram da live. E eu vou terminando aqui, tá? Vou terminando a live, se não ficou dúvidas. Ficou alguma dúvida, gente? Se ficou, eu vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories. 20 é melhor que 10, com certeza. Ótima. Com certeza, 20 é melhor que 10. Então, disse Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não quer que nós tenhamos um casamento fracassado, que a gente viva mendigando amor para o nosso marido, que a gente viva brigando, se desrespeitando. Não, ele veio para que tenhamos vida em abundância. Então, o que mais Deus quer é que nós vivamos em paz, em harmonia, em respeito, amor, que tenha domínio próprio para lidar com os problemas, com as dificuldades. Que no casamento a gente seja realmente, para buscar evoluir juntos, aprender juntos, se curar juntos, né? Então tudo isso faz parte de um relacionamento. Nossa, muito bom essa aula. Que bom que você gostou. É sempre bom aprender. Agora vou ter que aprender a ser paciente com o Nabal que tem aqui em casa. Não só paciente. Aprenda a se posicionar, tá?
Aprenda a se posicionar em amor, aprenda a dialogar com ele, validar os acertos dele, para que ele veja você como uma parceira e não como uma inimiga. Provavelmente ele está na defensiva, eu digo porque o meu marido eu já estive nesse lugar e o meu marido ele se comportava assim, sabe? Então, conforme eu fui mudando a minha postura, que eu fui realmente me importando com ele, com a evolução dele, vendo ele com outros olhos, vendo ele como meu marido, como carne da minha carne realmente, e buscando a cura para nós dois, foi que as coisas começaram a mudar, mas primeiro eu precisei me curar por dentro, mudar os meus comportamentos, os meus pensamentos, as crenças ruins que eu tinha, para que a partir daí o meu casamento mudasse. E o que me ajudou muito nisso foi o processo de coaching. Então, por isso que eu resolvi abrir uma nova turma aqui para mentoria. Eu não tenho vagas no momento, mas estou abrindo turma para o processo de coaching. Então, se você quer ter essa oportunidade de trabalhar em você, de mudar isso em você, e a partir disso você poder influenciar o seu marido e você realmente transformar o seu lar num pedacinho do reino, viver em paz, harmonia, sendo respeitada, sendo admirada pelo seu marido, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse ser admirada pelo meu marido, elogiada. Ele nunca me elogiava, hoje ele me elogia. Eu não sentia que ele me admirava, hoje eu sinto que ele me admira. Ele me respeita e eu nunca pensei que eu fosse conseguir isso. Eu achava muito difícil, sabe? Mas a partir da minha mudança, quando eu me determinei, quando eu disse eu mereço isso, eu quero isso para minha vida, e eu busquei aprender, fui me desenvolver, sabe? E aí as coisas aconteceram. Então, não desista, tá? Lute por sua família. Você pode conseguir sim, porque eu consegui, então você também pode. Então não se aflija, não pense que é difícil, não coloque esses pensamentos na sua cabeça, limitantes. Não deixe essas crenças limitantes limitar você de ter a vida que você merece, de ter o casamento que você merece. Não deixe, tá? Vá em busca, se desenvolva, venha para a turma do coaching, que eu terei o maior prazer, ficarei muito feliz em conduzir você nesse processo. E mais tarde eu poder colher seu depoimento, você dizendo como a minha rainha estava dizendo aqui, que o marido pede conselhos para ela, que o marido fala que ela está muito mudada. Eu quero isso para todas vocês, eu quero. É o que eu mais quero. Aqui tá bem difícil, não acredito que tenha mudança. Tem, acredite, eu também já passei por isso. Eu também já acreditei que não tinha mudança, que não ia conseguir. Eu acreditei em tudo isso e eu consegui, então você também pode. Já falei assim também, mas estava errada. Eu também sou admirada pelo meu, tá vendo? Todas as minhas alunas de curso, mentoradas, passou pelo processo de coaching também e foi se transformando, e hoje elas estão aqui dando testemunha. Então você também pode, tá? Não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, porque se Deus ele colocou em sua mão, é porque ele sabe da sua capacidade, tá? Então não desista, venha se desenvolver, busque a sua mudança, se fortaleça, seja corajosa, seja forte, e você vai conseguir sim edificar a sua casa conforme é a vontade do Senhor. Aqui acho que acabou tudo de ambas as partes. Não acabou não, não pense assim não. Eu também pensei assim, pode ter certeza. Eu pensei assim, teve um tempo que eu dizia, não, eu não sinto mais nada, já morreu tudo em mim, eu não tenho mais vontade. Mas eu consegui reavivar tudo e hoje eu admiro ele demais, eu vejo o grande homem que ele é e
ele também me agradece demais, sabe? Então, não desista. 10 meses junto, mas é como se tivesse separado. Só sirvo para fazer comida e cuidar das coisas para ele. Mas isso é o papel que você está se colocando, viu, minha rainha? É o papel que você está se colocando. Não se contente com isso. Você nasceu para ser rainha, para reinar. Tá? Você nasceu para reinar, não para ser empregada, escrava, não. Você nasceu para reinar. Se você faz as coisas para cuidar da sua família, é diferente, é amor, é contribuição. Você está contribuindo, mas não só por mero fazer, só para cuidar das coisas dele. Você não é empregada, você é a rainha dele, tá? Então, se posicione como rainha, tenha postura de rainha e as coisas vão mudar na sua casa. Busque a sua mudança. Busque. Não se contente com isso. Eu pensei que não tinha jeito, tá vendo? Família é projeto do Senhor. Sim, se ele que prometeu, se ele é que está à frente de tudo. Então ele nos dará força e capacidade. Quem sabe não foi ele que colocou essa oportunidade aqui de você entrar nessa live hoje e estar ouvindo tudo isso. Entende? De estar ouvindo tudo isso. Então, faça por você mesmo. É por você mesmo que você tem que fazer. E com o tempo, Deus vai colocando o amor de volta no seu coração e você vai fazendo pela família. Mas primeiro é por você mesmo, porque você merece. Porque você nasceu para reinar. Entendeu? Porque você merece ser feliz. Sim, é por você mesmo. Então fale comigo no direct, venha comigo e vamos juntas trabalhar essa questão na sua vida, tá bom? Muito feliz de ter você aqui até o final. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que coloque a força e a coragem necessária para você buscar a ajuda que você precisa, a felicidade que você precisa e que você realmente venha construir a vida que você merece viver e o casamento que você merece viver, para mais tarde você olhar para trás e dizer: que bom que eu não desisti, que bom que eu lutei, que eu fui, que eu me transformei e hoje posso estar vivendo isso. E você vai agradecer demais por ter se dado essa oportunidade de hoje, tá bom? Eu também falava que era escrava dele, tá vendo? É isso. Então a gente não nasceu para isso, não. A gente nasceu para ser rainha, para reinar, ser tratada como rainha. Tudo mudou, tá vendo? Você pode, você também pode. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E que você tenha a coragem necessária para buscar a ajuda que você precisa. Porque o resultado que você ainda não tem está na mudança que você ainda não fez. Está na atitude que você ainda não teve. Tá bom? Um beijo bem grande. Deus abençoe. E vá lá na caixinha de perguntas me dizer o que achou da live. Tire um print, me marque nos stories de vocês. Eu fico muito feliz quando vocês me marcam. Marcam o meu @ lá nos stories de vocês. E coloca o print para que eu possa repostar lá nos meus. E diga o seu maior aprendizado aqui na live, tá bom? Compartilhe com as amigas, com todo mundo aí que você vê que vai se beneficiar com essa live. Compartilhe e nós nos vemos em breve, tá bom? Um beijo!